A nossa meditação de hoje será no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. A palavra diz assim: examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, diz Jesus. E são elas que de mim, que é de Jesus, testificam. Vamos ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo possa nos guiar durante essa meditação. Essa passagem, ela fala muito no meu coração. É apenas um versículo, mas ele traz uma grande revelação da palavra de Deus. Podemos vê-lo olhar por duas direções. Jesus diz, examinai as Escrituras. Aí Jesus fala duas coisas distintas. Primeiro, examinai as Escrituras, porque cuideis ter nela. É isso que a palavra diz. Examinai as Escrituras, ele vem com o primeiro porquê. Porque vós cuideis ter nela a vida eterna. Primeira razão. E depois ele ainda diz, e são elas que de mim testificam. Então veja bem, o que Jesus está dizendo é o seguinte: nós temos que examinar as Escrituras, porque nas Escrituras nós encontraremos o caminho para a vida eterna. E são elas, essa Escritura que vai nos conduzir a Jesus, que é a porta, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Então a Bíblia, ela está para nós, para nos levar até Jesus, e nesse relacionamento que agora nós teremos com Jesus, baseado nas Escrituras, praticando as Escrituras, imitando Jesus, como a Escritura ensina, que nós devemos ser imitadores de Cristo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nós praticando essa palavra, sendo discípulos de Cristo, andando no caminho, que é o próprio Cristo, passando pela porta, que é o próprio Cristo, então nós teremos a vida eterna. Então, é muito bom sabermos disso, porque a nossa visão com relação ao conhecimento, porque quando se diz Escrituras, se diz Bíblia, se diz palavra, se diz as leis, as normas, os costumes, as doutrinas prescritas na palavra de Deus, para que venhamos nelas caminhar. Porque a nossa sociedade cristã, ela é baseada em absolutos sólidos, ao contrário da sociedade moderna, que diz ser a sociedade baseada em princípios líquidos, baseado nas ideias ou nos esclarecimentos de Zygmunt Bauman, ou baseado nas ideias de Michel Foucault e outros. Então as pessoas se orientam através de pensamentos, ou seja, de filosofias, através de pensadores, e elas seguem a sua vida baseadas em verdades que ele conhece. Seja para ele uma doutrina sólida, que ele vai seguir a palavra de Deus, ou uma doutrina líquida. Mas de todo jeito ele vai estar seguindo alguém, seguindo alguma doutrina. Ou ele vai estar no divã de Freud, ou ele vai estar no divã de Lacan, mas ele vai estar em algum divã. Ele vai estar sendo analisado, e ele vai estar também baseando os seus comportamentos em algum pensamento, em alguma reflexão, em alguma tese elaborada por alguém. Então nós, os cristãos, nós procuramos reger a nossa vida, seguir o nosso caminho, baseado naquilo que o Cristo nos diz, baseado naquilo que nos revelou Jesus Cristo.
Então nós temos que seguir as ideias de Cristo, por isso nós somos chamados de cristãos. E aqui, o que Jesus nos revela em sua palavra é a importância, primeiro, a grande importância para aquele que deseja o caminho da vida eterna. Jesus vai revelar a primeira importância a respeito da palavra, o fator cognitivo, o conhecimento. Mas o que Jesus também vai fazer referência, ele vai fazer referência de si mesmo. Ele fala, olha, examinai as Escrituras, vocês que querem a vida eterna, examinai as Escrituras. Primeiro ponto, é preciso. Para que, Jesus, eu vou examinar as Escrituras? Porque são elas que de mim testificam. São através das Escrituras que você vai me descobrir, vai conhecer o meu pensamento, vai conhecer a minha doutrina, vai conhecer a minha cultura, para que você venha segui-la, para que você venha, através da prática da minha palavra, eu venha me agradar de você e ficar satisfeito com você. Isso que eu estou falando está escrito em Isaías 53, quando a palavra diz, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então Jesus tem um penoso trabalho, que foi a vida dele aqui na terra, ensinando e dando exemplo, e agora, quando ele olha para a terra e vê uma pessoa praticando aquilo que ele ensinou, e o conhecendo através das Escrituras, a essa pessoa Jesus oferece a vida eterna. Então nós temos que examinar as Escrituras, para que através deste exame, nós venhamos a aprender como servir Jesus. E aí nós vamos aprender tudo sobre Jesus. E posteriormente e consequentemente, essa nossa vida em Jesus, imitando Jesus, que nós extraímos dos ensinamentos da palavra, e depois o Cristo se revelou através da própria palavra e nos encheu do seu Espírito, então aí sim nós vamos começar a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aí se resume os ensinamentos de Jesus. Eu aprendo na palavra e com esse aprendizado eu desenvolvo o meu relacionamento com Jesus, e uma vez que eu estou cheio de Jesus, eu me torno uma pessoa melhor e passo a amar o meu semelhante. Porém, se eu só estudar a palavra, como estuda um filósofo, como estuda um pesquisador, como estuda um intelectual, e não desenvolver o meu relacionamento com Jesus, então eu estou estudando a palavra, mas já não estou estudando mais a palavra de acordo com o que ensinou Jesus. Eu só estou ensinando, usando a palavra, aprendendo a palavra, talvez para me discutir com pessoas, talvez para me tentar provar que Deus não existe, que a palavra não é de Deus, ou para discutir com pessoas, para discutir com um ateu, para discutir com um pastor de outro ministério. Então aí, se eu fizer isso, eu vou perder a verdadeira visão da palavra de Deus. Se assim eu fizer, eu vou perder o verdadeiro sentido do que é estudar a palavra de Deus. E para ilustrar isso, eu quero usar como base também o Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante, onde é falado aqui sobre a parábola do filho pródigo. Eu vejo nessa parábola do filho pródigo tudo o que Jesus está ensinando aqui em João, esse versículo de João 5,39. Porque uma pessoa que desenvolve o conhecimento da lei, da palavra, e não desenvolve um relacionamento com Deus, corre um certo risco. E esse risco nós vamos observar na parábola do filho pródigo, que não fala só sobre o filho pródigo, mas fala também do irmão dele mais velho. Nós sabemos, né, segundo dizem os teólogos, que naquela época, na época de Jesus, e um bom tempo atrás, o filho mais velho recebia parte dobrada, ou melhor, recebia porção dobrada da herança. E aqui, no texto de Lucas 15, verso 11 em diante, o pai vai contar a história de um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo, que na realidade receberia uma parte inferior da herança, ele chega até o pai e diz: ó pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte.
a herança. E a Bíblia vai dizer que o pai repartiu a herança, deu para um e deu para o outro também. Provavelmente deu 2 vezes mais para o mais velho e deu uma parte para o mais novo. E o mais novo, então, daí uns dias, poucos dias depois, pegou a parte dele e foi para uma terra distante. E a Bíblia diz que lá ele gastou tudo o que ele tinha, gastou toda a herança dele. E depois que gastou toda a herança, ele então lembrou que lá na casa do pai dele, os empregados viviam bem melhor do que ele estava vivendo agora numa terra distante. Então ele resolve voltar. Aí ele projetou um plano, ele fez um plano, como seria a volta dele. Ele disse: eu voltarei, falarei para o meu pai que eu pequei contra o céu e perante ele, e que eu não sou digno de ser chamado filho de meu pai. E assim, vou pedir para que meu pai me receba como um servo, quero ser um empregado agora na casa do meu pai, que eu sei que o meu pai é um homem digno, o meu pai é um homem muito bom, e meu pai me tratará, o meu pai me tratando como um empregado vai estar muito melhor do que aqui agora. E assim ele foi, e realmente ele falou essas coisas para o pai dele, e o pai o perdoou, e depois a Bíblia diz que o irmão mais velho, vendo, ouvindo que havia uma festa lá na casa, porque o pai tinha dado roupa nova, melhor roupa, tinha matado o bezerro cevado, e havia uma grande festa lá na casa agora, e o filho mais velho estava chegando tarde do trabalho, ele se envolvia muito com o trabalho e não se envolvia muito com a casa. Ele não sabia o que estava acontecendo na casa, então ele pergunta para um servo, porque ele sabia menos do que o servo, o que estava acontecendo na casa, e o servo lhe diz o que era, e a Bíblia vai dizer que ele se indignou em saber que o pai tinha recebido o filho. Aí a Bíblia vai dizer que o pai saiu, porque ele não queria entrar na festa, o pai conversando com ele, insistindo para que ele entrasse, ele falou: eu tenho te servido há muito tempo, nunca desobedeci nenhum dos seus mandamentos, nenhuma de suas doutrinas, e o senhor não me deu nem um cabrito para festejar com meus amigos, e para esse aí o senhor está fazendo isso, ele gastou dinheiro com as meretrizes, enfim, ele estava cheio de ressentimento. O porquê que eu estou falando essa parábola? Para mostrar que isso pode acontecer com qualquer um de nós, se nós observarmos só a palavra e ficarmos só interpretando a vida de acordo com os versículos da Bíblia. Foi o que aconteceu tanto com o primeiro filho, mais novo, quanto com o filho mais velho. Porque o filho mais novo, ele vivia com o pai, mas ele começou, quem sabe, a analisar as leis daquela época e ele viu que ele tinha direitos. E o direito dele, ele estava vendo os seus direitos segundo a herança. Então, uma pessoa que começa a querer só entrar em contato com a Bíblia, com os versículos da Bíblia, ele fica procurando ver quais são os direitos dele. Eu quero o direito da prosperidade, eu quero o direito da cura, eu quero o direito de ser feliz, eu quero que Deus me dê tudo para mim, eu quero que Deus opere coisas a meu favor, eu quero que Jesus haja por mim e para mim. Mas muito pouco nós queremos que Deus haja em nós, em mim, que Ele venha nos transformar. Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, o que Jesus pode fazer por mim, ou o que Jesus pode fazer para mim, e muito pouco nós queremos e buscamos o que Jesus quer fazer em mim. Aqui, os filhos deste pai, que realmente somos nós, eles estavam mais de olho na herança, no que o pai podia fazer por ele, e o que o pai podia fazer para ele. Eles estavam de olho na herança. E aqueles que se apegam só à letra, só à palavra, só às leis, só às doutrinas, ele não consegue desenvolver o seu relacionamento nem com o pai e nem com os irmãos. Ele não consegue desenvolver o seu relacionamento nem com Deus e nem com os seus irmãos. Ele tem um grande conhecimento da pai, ele sabe todos os direitos dele. Pai, eu quero a minha parte. Ele sabe todos os direitos dele. Ele sabe todos os mandamentos. Como disse o filho mais velho, eu tenho observado tudo e praticado a tua palavra. Ele conhece a palavra, ele conhece a lei, conhece seus direitos, mas muito pouco não conhece o pai, ou se conhece, não quer o legado do pai. Então, aqui é que está a diferença. Aqueles que querem só a herança, o dinheiro do pai, a parte do pai na fazenda, a parte que lhe cabe, e aqueles que querem aprender o legado, o princípio moral, ter uma vida de integridade, de honestidade, uma vida de dignidade.
filho mais novo, depois que gastou tudo o dinheiro, a herança, foi só aí que ele lembrou da dignidade do pai. E quando ele lembra da dignidade do pai, se ele achou que ele tinha direito na herança, ele falou, pai, me dá a parte da herança. Um dia ele achou isso e falou para o pai, o pai deu. Agora ele olhou para o pai como, olhando o lado do legado do pai, ele falou, não, eu não sou digno de ser chamado filho dele. Ele se achou digno da herança, mas digno de ser chamado filho, digno do legado do pai. Ele viu que ele era bem diferente do pai. Apesar de ele ter pegado a parte da herança e gastado tudo, dissolutamente, agora ele pensa em voltar, mas ele vê que ele não aprendeu nada com relação ao legado, com o princípio moral, com a ética, com a honestidade. E ele viu que ele não era digno de ser chamado filho do pai dele. E se nós olharmos com franqueza, muitas coisas que nós fazemos e praticamos e pensamos, nada tem a ver com a dignidade que há no nosso Pai, que há em Jesus Cristo. Então esse filho, quando ele volta sem herança, e o que lhe resta agora é entrar em contato com o legado do Pai, com a dignidade do Pai. E o legado do Pai foi além da herança que o filho desperdiçou, porque o pai encontra o filho e abençoa o filho, dá vestido novo, reintegra ele na família. E o irmão mais velho também, estava muito apegado às leis, às normas, ao trabalho. Ele se considerava um crente fiel, que trabalhava, que tomava sempre a Santa Ceia, fazia tudo, obedecia o ministério, mas ele não conseguiu desenvolver muito bem seu relacionamento nem com Deus e nem com os irmãos, porque quando apareceu o irmão que estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, ele não quis participar da festa. Para ele o que tinha valor era a herança da igreja, eram as congregações, eram os bancos da igreja, os bens da igreja, porque os irmãos da igreja, para ele não gostava muito, ainda mais daqueles irmãos fracos, que vão para o mundo, que pecam e depois voltam. Essas pessoas eles não queriam, porque esse filho ele só aprendeu as doutrinas da lei e da cultura escrita, dos mandamentos, mas ele não desenvolveu uma vida de relacionamento com Deus. E todo aquele que não desenvolve uma vida de relacionamento com Deus, vira um cristão amargo, um cristão doentio, doente por dentro, só tem a gravatinha bonita e a camisinha, e mais nada, camisinha branca, o paletózinho preto, e não consegue se relacionar com o irmão, e muito menos com Deus. Ele é chamado de filho, chama de pai, mas na sua consciência ele sabe que ele não tem moral para chamar o pai de pai, que ele não tem dignidade para falar, eu sou cristão, porque a vida que ele leva não condiz. Porque você vai falar, mas você está falando sobre a vida do que foi para o mundo, gastou dele e do outro também. Porque ele se apegou à doutrina, se apegou aos usos e costumes, ele se apegou a tudo, aos versículos, mas ele não conheceu Jesus. E é perigoso também não conhecer a vida eterna. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é para que a gente venha aprender nessa Bíblia a respeito de Jesus, para sermos como Jesus, para nos tornarmos pessoa parecida com o Pai aqui na parábola. Não pessoas parecidas como o filho pródigo, que é ir para o mundo, desfrutar do mundo. E nem com pessoas parecidas com o filho que ficou no lar, que pensa mais nos bens materiais da igreja do que nas almas, nas vidas. Mas nós temos que nos tornar pessoas como esse pai aqui na parábola, que tem amor, que tem dignidade, tem tanta dignidade que ele recebe os indignos e os dignifica com o seu legado. Foi isso que o pai fez, dignificou o filho que era indigno através do seu legado. O que nós vamos ver é que o filho que ficou no lar, que se achava um filho prodígio, ele diz a Bíblia, ele se indignou e não queria entrar na festa. Um se achava indigno, o outro se indignou. Tanto um quanto o outro não conheciam o legado. Ninguém é digno, tão digno para se indignar, porque todos nós somos dignificados pelo sangue do Cordeiro. Todos nós somos alguma coisa porque o sangue nos purificou. Porque se Jesus não derramar o sangue sobre nós não temos dignidade alguma. Nós somos dignificados pelo sangue do Cordeiro.
Então guarde essa palavra no seu coração, porque essas palavras são espírito e vida. Por quê? Porque é a palavra de Jesus. Que Deus possa te revelar muito mais em nome de Jesus.